presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Graça e paz, amadas irmãs. Nós estamos aqui no nosso encontro semanal do Grupo Curadas para Curar. E hoje nós queremos tirar um tempo de adoração na presença do nosso Deus. E eu convido você a abrir o seu coração nesse momento para ouvir essa canção e adorar a Ele. Feche os seus olhos e entronize a presença de Deus aonde quer que você esteja nesse momento. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, no me voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 em diante, que diz assim: Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu senhor, por favor, ouça o que tua serva diz. Versículo 26. Agora, meu senhor, tenho certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que me impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos, os que procuram matá-lo, acabem como Nabal. Aqui está um presente que a tua serva te trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoa-me se eu ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. E Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Amadas, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a história de uma mulher guerreira, uma mulher sensata, inteligente, sábia, chamada Abigail. Abigail, como muitas mulheres, ela refém de um casamento infeliz, com um homem que era rude, um homem que era tolo, como diz a palavra do Senhor. Naquela época, as mulheres não tinham o direito de escolher seus esposos. O casamento era um acerto entre os pais. Então, Abigail casa-se com um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que era da descendência de Calebe, um homem que foi aprovado por Deus. Josué e Calebe, entre todo o povo tirado do Egito, foram os dois homens escolhidos por Deus para pisar na terra prometida. Isso me leva a entender que Calebe e toda a sua descendência foram prósperas. Então Nabal era um homem rico, de muitas posses, a Bíblia assim nos relata. Esse homem tinha muito dinheiro, muitos rebanhos, muitas terras. E Davi, nesse tempo que essa história acontece, Davi ele já havia sido ungido a rei, mas ele não havia sido entronizado no trono.
Então Davi, ele era um homem que tinha uma promessa de reinado. Samuel era o profeta a qual ungiu Davi. E Saul era o rei que estava reinando, mas rejeitado por Deus. Como Saul sabia que Davi já havia sido rejeitado por Deus, como Saul sabia que ele já havia sido rejeitado por Deus, ele começa a perseguir Davi, porque ele não aceita que Davi possa suceder o seu reinado. E a Bíblia vai nos dizer que Davi ele passa a se esconder, passa a fugir, e ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nesse lugar chamado Caverna de Adulão, onde ele vai se esconder do chamado que Deus tinha na vida dele por medo de morrer, ali a palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas injustiçadas, sem reputação nenhuma, endividadas, começam a entrar nessa caverna junto com Davi. E através do caráter de Davi, esse povo começa a ser forjado, lapidado, preparando as suas armas para futuramente se tornar os 300 valentes de Davi. Ou seja, um exército foi preparado nessa caverna. E voltando à história de Abigail, esse exército chamado 300 valentes de Davi, eles dependiam da ajuda de pessoas para se manter. Eles não tinham posses, eles eram foragidos. A Bíblia mesmo diz que era um povo que era endividado. Então eles pensam, olha, Nabal tá passando pelo tempo da tosquia, era um tempo de festa, de alegria, de venda, onde havia dinheiro, recebiam dinheiro em troca da lã. Então ele convida o seu exército para fazer um trabalho voluntário para esse homem de muitas posses. Vamos para lá, vamos cuidar do rebanho de Davi, vamos cercar os seus servos para que nenhum mal lhe aconteça. E em troca ele nos dará comida. E Davi e o seu exército fica ali por dias cuidando, zelando do rebanho dos servos, e eles são escorraçados de lá, sem receber nada em troca. E isso gera uma ira, uma fúria no coração de Davi, e ele estava determinado a matar Nabal e acabar com toda a descendência da casa de Abigail e Nabal. Foi quando um servo chega a Abigail e conta para ela o que havia de acontecer. Ei, mulher, eu ouvi Davi, sabe aquele que matou gigante, urso, leão? Esse mesmo está vindo em direção à tua casa para destruir, matar os teus filhos, porque o teu homem, o teu marido, o sacerdote dessa casa foi ingrato com ele, o desprezou. E a Bíblia nos ensina, através da conduta de Abigail, o que essa mulher foi capaz de fazer. Quando ela ouviu a notícia, ela conhecendo seu esposo, ela junta todo o mantimento necessário para que esse exército se mantenha por dias, pega os cavalos, as jumentas e parte em direção ao local onde ele estava. E olha o que a Bíblia nos diz. Que quando essa mulher ela chega diante de Davi, ela se prostra diante dele e ela assume a culpa em nome do seu esposo. E ela diz assim, ó, a culpa é toda minha, meu Senhor. Por favor, ouça o que tua serva diz. E ali ela começa a se humilhar diante do Senhor. E ela começa a dizer, ó, Deus te livre de fazer a justiça com as tuas próprias mãos. A justiça quem faz por nós é Deus. Ela estava dizendo, ei Davi, eu sei do que tu é capaz, eu sei que tu és em Deus, não acabe com a promessa que Deus tem sobre a tua vida por causa do desejo de vingança, por desejar fazer justiça com as suas próprias mãos. E a Bíblia vai nos dizer que ela começa a abençoar Davi. Ela começa a dizer que ela deseja que a dinastia de Davi seja eterna, seja duradoura, seja perpétua. E ela diz, pois estás lutando as batalhas do Senhor. Ela reconhece quem Davi é. Ela se humilha, reconhece a unção que está sobre esse homem, ela honra ele. E aí os céus se abrem sobre a casa de Abigail e é mudado o decreto de morte que estava ali. Então Davi, ele volta atrás e ele diz para ela,
Louvado seja Deus de Israel que te enviou ao meu encontro. Volte para a tua casa em paz. Ouvi o que você me disse e farei o que você me pediu. E a Bíblia vai nos falar que quando essa mulher sábia chega em casa, depois dela ter enfrentado uma guerra, uma batalha que não era só física, mas espiritual para salvar sua casa, por causa da tolice do seu esposo, quando ela chega em casa, ele está dando um banquete com amigos, bebendo, ele estava embriagado, e ela decide se calar e deitar, e esperar no Senhor pela manhã para conversar com ele. E a Bíblia vai nos contar que quando ela levanta na manhã seguinte, ela encontra seu esposo morto. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Primeiramente, que nós não podemos desonrar a unção que está sobre a vida de ninguém. Porque toda desonra, ela gera consequências e até morte. E a Bíblia também vai nos ensinar que a sabedoria dessa mulher foi capaz de salvar a sua casa. Porque apesar dela não ter errado, ela sabia que se ela se humilhasse, assumisse a culpa, se colocando na brecha pela sua casa e a sua família, ela haveria de alcançar misericórdia. Eu quero dizer para você, mulher, que muitas vezes nós estamos muitas mulheres vivem debaixo de um casamento em que o marido não tem sabedoria. Não é um homem de Deus, ele ainda não conhece o Senhor. Ele age por impulso, por emoção. E muitas vezes as consequências estão vindo sobre a tua casa, mas seja uma mulher de oração, seja uma Abigail, se prostre diante de Deus, se humilha, peça perdão ao Senhor, diz: Senhor, eu assumo a culpa, eu me coloco nessa brecha, eu venho pedir perdão pelo meu esposo, pelos meus filhos, e que a minha casa hoje alcance misericórdia, Senhor. Seja sábia, mulher. Ainda que o seu casamento seja um casamento difícil, use de sabedoria para que a misericórdia, a graça do Senhor e a restauração esteja sobre teu lar. Eu desejo que essa mensagem venha tocar profundamente o seu coração nessa manhã, nessa tarde, seja qual for o horário do dia que você esteja ouvindo. E eu quero dizer para você que cada encontro que nós marcamos aqui, tudo é feito com muito amor e muito carinho para que seja tocado o seu coração e que essa mensagem adentre o seu lar, trazendo paz e transformação.